capítulo 3. Sumamente conhecido. Todos já conhecem essa passagem. Mas foi o que Deus me deu. E eu creio que Ele tem muita coisa reservada para os irmãos. João, capítulo 3. Amém? Amém. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 3. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Glória a Deus. Vamos ler o capítulo 3, o versículo 1 até o 17. Vamos fazer uma leitura hoje bem... O capítulo 3, do versículo 1 diz o seguinte, a palavra do Senhor. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter a noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu, disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabe disso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Vou ler aqui o 18 também. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém? É como eu disse para os irmãos, é uma passagem sumamente conhecida. Talvez os irmãos já tenham ouvido isso já muitas vezes. Eu já, particularmente, já ouvi, já li, já estudei, já dezenas de vezes. Talvez até mais. Mas é uma passagem, irmãos, que tem tudo que fala realmente para mim e para você. E nós vamos falar realmente dessa passagem, não é? Acerca de Nicodemos. Primeira vez que aparece o nome de Nicodemos na Bíblia Sagrada aqui, não é? Nicodemos. Aí nós perguntamos, quem é Nicodemos? Nicodemos era um fariseu, era um judeu, príncipe dos judeus, não é? Ele tinha uma formação diferenciada, não é? Ele era um judeu, ele era um juiz, ele era um príncipe, ele era um mestre, e ele era um integrante do sinédrio. Então, Nicodemos não era um judeu qualquer, era um bem instruído, era um culto, ele sabia da Torá, do Talmud, ele era um mestre das leis de Moisés. Irmãos, era um homem que realmente, se nós hoje falássemos assim, olha, este é o conhecedor da Bíblia Sagrada, não é? Todos nós lemos a Bíblia, todos nós estudamos a Bíblia, todos nós queremos conhecer mais e mais e mais e mais da Bíblia Sagrada. E Nicodemos, ele
e fariseu. Fariseu é um guardião das leis de Moisés. Se naquela época o fariseu já sabia de tudo, da Torá, da Talmud, das leis de Moisés, de tudo, ele era um guardião. Para ali que o povo judeu começasse a falar em outra seita, em alguma coisa diferente, eles já iam lá e já recomendavam para o sacerdote, sumo sacerdote, fazer algo, prender e fazer alguma coisa com alguém que dissesse alguma coisa diferente das leis de Moisés. Não é? Porque o Pentateuco ali, no caso, a lei de Moisés, não é? Ela é os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Não é? E esses 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada que nós lemos aqui, ele é realmente alguma coisa maravilhosa. E ele é uma bússola para os judeus. Ali os judeus aprendem desde a infância. Não é? Eles começam a aprender a ler e a entender da Torá. O que é uma Torá? Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. É o Pentateuco nosso. Nicodemos, desde pequeno, estava ali aprendendo. Hoje ele já é um mestre dos mestres. Ele é um mestre dos juízes que estava ali. Por quê? Porque ele era o componente do Sinédrio. O que era um Sinédrio ali entre os judeus? O Sinédrio era composto por 20 ou 30 juízes que faziam as leis dos judeus, para os judeus respeitarem as leis de Moisés. E ali o Sinédrio era composto, então, por 20 ou 30 juízes, e Nicodemos estava no meio dele. Sabia de tudo, irmão. Sabia de tudo, realmente tudo. Só que ele sentiu que tinha algo que ele precisava saber mais. Sentiu que faltava alguma coisa. Não era somente ele saber, não era somente ele ensinar, não era somente ele dizer que ele era um mestre, mas ele precisava saber um pouco mais de Jesus, porque ele ficava pensando, meu Deus, tem alguma coisa diferente neste homem. E aqui que nós vemos aqui, nós vemos que Nicodemos foi ter de noite com Jesus. Não é? Aí, por que de noite com Jesus? Não é? Nós temos que fazer essas perguntas, irmãos. Como que Nicodemos marcou um encontro com Jesus? Se naquela época não tinha meio de comunicação nenhuma. O telégrafo foi um primeiro meio de comunicação do mundo existente, não existia naquela época. Como que Nicodemos marcou um encontro com Jesus? Jesus naquela época estava em Jerusalém. E ele estava sendo perseguido pelos judeus, então ele se escondia dos judeus para não ser apedrejado. Porque eles diziam que Jesus era um impostor, era um farsante, era um mentiroso, era um criador de seitas novas e eles não queriam ouvir Jesus. Então Jesus, ele vivia escondido para não ter um encontro com esses judeus mais radicais, vamos dizer assim. Não é? E de repente nós vimos aí Nicodemos se encontrar com Jesus. Mas como se encontrar? Quem que marcou? Hoje é fácil, né, irmãos? Vamos ter um culto hoje aqui, não lá, mas nós vamos deixar um ponto ali no WhatsApp. Vocês olham no ponto, pegam o carro, pá, chega ali no ponto, tá ali. Amém. Mas como marcar um encontro com Jesus? De que maneira? E para dizer a verdade, Nicodemos não conhecia Jesus fisicamente, não. Aliás, a maioria dos judeus ali nem sabia quem era Jesus, não conhecia ele, porque na época nem fotografia não tinha. A imagem lá de vez, não é? Porque veja bem, irmãos, eu digo que ninguém conhecia, ou praticamente ninguém conhecia Jesus. Na última noite que Jesus esteve no Getsemane ali, junto com os apóstolos para ele ser preso e levado, os soldados vieram junto com Judas Iscariotes. E Judas Iscariotes disse, aquele que eu beijar é Jesus, é o Senhor. Eles não conheciam Jesus.
Então Judas Iscariote chegou ali e beijou Jesus para que todos tivessem a certeza que aquele que era Jesus. Levaram ele e prenderam porque sabiam que aquele era Jesus, com certeza. Porque ninguém conhecia ele, assim, sabia das coisas, das maravilhas, mas ninguém conhecia ele pessoalmente nem nada, né? Então, irmãos, naquela época, esse encontro com Jesus, eu já ouvi muitas teorias, já vi muitas pregações, já vi muitas explicações, muitos estudos e muitas coisas. Dizendo que Nicodemos teve vergonha de ir de dia, Nicodemos não queria aparecer, Nicodemos isso, Nicodemos... Amém. Eu aceito todas as explicações desde que esteja ali na direção bíblica. Não é? Eu aceito, eu não vou discordar de nenhuma explicação. Mas, veja bem, irmãos, se nós estamos falando de Jesus, não é? Jesus veio para este mundo, como 100% homem, 100% Deus. É lógico que ele chegou aqui, ele se esvaziou da sua glória para estar aqui realmente como um homem, mas ele tinha suas divindades, tinha seu poder de Deus. Certamente, ele sabia já, com a sua onisciência divina, que Nicodemos queria falar com ele. Que Nicodemos tinha alguma dúvida em relação àquilo que ele aprendeu. E ele colocou no coração de Nicodemos a direção onde que ele estava. E Jesus marcou esse encontro. Eu creio que foi Jesus que marcou este encontro com Nicodemos. Não é? Aí chegando ali, como que ele ia saber quem era Jesus? Não é? Mas como Jesus marcou o encontro com ele, ele foi diretamente na pessoa certa. E chegou ali e começou a conversar com Jesus. Mas as dúvidas de Nicodemos eram dúvidas realmente de quem tem conhecimento, mas não tem Deus. Não é? Veja bem, irmãos. Ele conhecia a Torá absolutamente de toda maneira. Conhecia o Talmud de toda maneira. Ele conhecia o povo judeu, ele conhecia, enfim, tinha um conhecimento pleno. Mas faltava uma coisa dentro dele que era Jesus. Faltava essa santidade que era Jesus. Faltava a coisa mais importante do homem, que é ter Jesus em primeiro lugar dentro de si. Porque nós temos, irmãos, que aprender, temos. Nós temos que ler a Bíblia, nós temos que estudar a Bíblia, nós temos que entender a Bíblia. Mas em primeiro lugar você tem que ter Jesus no teu coração. Para você realmente entender o que Deus quer com você, o que Deus quer falar com você. Então Nicodemos foi lá e começou a falar com Jesus. Veja bem aqui, irmãos. No capítulo 3, no versículo 2, Nicodemos disse, aqui está escrito, esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, Nicodemos disse, Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais se não for com ele. Quer dizer, olha o que Nicodemos estava falando, irmãos. Bem sabemos que és vindo de Deus. Ele não disse, eu sei que você é vindo de Deus. Ele disse, nós sabemos. Então tinha alguém mais ali no Sinédrio. Sacerdote, enfim, todos aqueles que faziam parte do Sinédrio, que também começava a crer em Jesus ali dentro. E ali dentro do Sinédrio, eu creio que era a mesma coisa na sinagoga, onde eles oravam, onde eles faziam suas orações, eles falavam de Jesus, mas como eu disse para vocês, como um impostor, como um farsante, como um mentiroso,
como criador de seitas novas que eles não queriam. E eles faziam um monte de coisas extravagantes, de mentiras sobre Jesus. Mas ele, como mestre, ele viu alguma diferença. Ele viu, mas espera aí, tem algo diferente neste homem, meu Deus. Não é possível. Esses sinais, essas maravilhas, água se transformando em vinho, o cego enxergando, o mudo falando, o paralítico andando, e alguém sendo ressuscitado. Não, tem alguma coisa diferente neste homem. Não é normal, não é comum, isso não é possível. Se não vindo de Deus, diretamente de Deus, não é possível. Tem algo diferente nesse homem que eu quero e preciso saber. Irmãos, Jesus chamou Nicodemos ali para ele poder, lá dentro do sinédrio, falar dele. A mesma coisa foi com aquela mulher samaritana do poço. Ele falou da palavra de Deus ali, e ela foi lá em Samaria pregar a palavra de Deus. Muitas vezes, nós achamos, estamos no Japão, que dificuldade, aqui nós não vamos encontrar, aqui todo mundo é cabeça cheia de outras coisas, não sei o que, não sei o que. Mas pode ter a certeza de que tem muitos japoneses querendo saber algo de Jesus. Tem muitos japoneses aqui dentro desta nação querendo que alguém de nós chegue lá e fale para ele de Jesus. Porque Nicodemos estava lá no sinédrio, irmãos. Lá no meio do centro da sabedoria judaica, contrária totalmente a Jesus, fechado totalmente a Jesus, mas ele estava querendo saber de Jesus. Ele começava a crer em Jesus. Ele começava a acreditar em Jesus, que ele era o Filho de Deus. Lá dentro do sinédrio. Não era em qualquer lugar. Era lá dentro, onde era o lugar mais fechado, onde Jesus era o mais criticado, onde Jesus era desacreditado totalmente. Mas ali estava ele, crendo, querendo falar realmente, não é, de Jesus. E Jesus ali, irmãos, outra coisa que eu quero mostrar para os irmãos e falar, estava falando com Nicodemos. Não estava falando com uma multidão. Não estava falando com milhares de pessoas que acompanhavam ele, talvez ali naquelas andanças que eles faziam. Não, ele estava falando com Nicodemos, uma pessoa. Ele deu atenção para uma pessoa. E muitas vezes, irmãos, nós que estamos aqui no Japão, nós falamos assim, a igreja não cresce, a igreja tem poucos membros, a igreja tem pouca gente, porque não sei o quê. Jesus estava falando para uma pessoa. E ele está nos ensinando essa humildade para nós. Ele está passando essa humildade de coração para nós também. Uma pessoa importante para Jesus. Uma pessoa, irmãos. Não é dezenas, milhares. Amém que seja assim também. Mas temos que pensar que uma pessoa é importante para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então nós temos que aprender com as coisas do Senhor. Aleluia. Ele chamou Nicodemos ali. Ele conversou com Nicodemos, falou com Nicodemos, para que ele pudesse realmente aprender nome, Jesus. E agradecer a Jesus. És fiel, aleluia. Esses sinais e maravilhas que acompanhavam Jesus, Glória só não via que não queria, irmãos. Não é? Hoje, ainda hoje, tem muita gente que não quer acreditar em Jesus, mas ele vê as coisas acontecendo. Eles estão vendo as coisas acontecendo. As transformações, as mudanças e tantas coisas. Jesus fazendo os milagres, aparecendo, tantas coisas que nós estamos vendo. Só não enxerga quem não quer. Só não enxerga
enxerga as coisas de Deus, quem não quer? Coração fechado, coração realmente fechado. Mas se você abrir o teu coração, a tua mente, Glória. e olhar realmente o que Deus tem feito na tua vida, você vai agradecer. Pelas pequeninas coisas e pelas coisas grandiosas que Ele tem feito na tua e na minha vida. Não é? Então, Jesus, ele estava ali com Nicodemos, dando a maior atenção para Nicodemos. Só que ele sabia que lá dentro do Sinédrio, Nicodemos ia falar dele. Não é? Nicodemos ia falar dele. Ele queria saber de Jesus como herdar o reino de Deus. Porque ali na Torá e no Talmud, falta coisas ali. Para saber como realmente a pessoa pode herdar o reino de Deus. Aqui, irmãos, nós pegamos a Bíblia, nós começamos a ler, e nós já lemos as coisas que devemos fazer para herdar o reino de Deus. Mas Nicodemos, ele queria saber de Jesus. O que fazer? Eu já li, eu sou mestre, eu sou um juiz, eu sou um fariseu, eu sou um príncipe, eu tenho o maior cargo possível entre os judeus. Mas eu não sei, não tenho certeza de como vou herdar o reino de Deus. Não tenho. Ninguém me ensinou. Ninguém falou para mim como fazer. Eu sei da Torá, eu sei do Talmud, eu sei de tantas coisas, mas eu preciso saber como herdar a vida eterna. O que Jesus disse? Olha, você precisa nascer de novo. Precisa nascer de novo. Precisa ter um novo nascimento. E ele começou então não tinha muito conhecimento espiritual. Como fazer? Entrar no ventre da mãe, nascer de novo. Porque os judeus, até hoje, eles não creem em reencarnação. Como entrar no ventre de novo, não é? Mas aí, veja bem, irmãos. Jesus disse, você precisa também nascer da água e do Espírito para herdar o reino de Deus. A água nos leva ao arrependimento. O Espírito leva ao novo nascimento e à conversão. Então, se você não se arrepender das coisas erradas que você fez, ou das coisas erradas que você está fazendo hoje, você não se arrepender, você não vai herdar o reino de Deus. Se você não nascer de novo, se você não tiver um novo nascimento, uma mudança de vida, não adianta você vir à igreja, não adianta você falar que é crente, não adianta você estar ali dizendo que toca, canta, prega, faz as coisas. Não vai adiantar. Se você não mudar de vida, se você veio para a vida espiritual e trouxe as coisas do mundo com você, você não mudou, não vai te adiantar, irmãos. Você tem que mudar de vida. Você tem que esquecer as coisas do passado, deixar lá para trás. Você tem que começar uma nova vida, uma caminhada com Jesus. Glória. Você tem que olhar a Jesus e caminhar no caminho de Jesus. Você tem que andar no caminho do Senhor. Ter uma nova vida, uma transformação de vida, de dentro para fora. Glória a Jesus. Não adianta ser de fora para dentro, não adianta você querer aparecer, não adianta querer você dizer, eu sou um pastor, eu sou uma pastora, eu canto, eu prego, eu faço, eu coloco tanto eu que falo assim, peraí, mas onde que está Jesus? Onde que está Jesus? Eu faço, eu prego, eu canto, eu dirijo, eu faço. Irmãos, deixe para lá. Você tem que nascer de novo. Aleluia, glória a Deus. Para você herdar o reino de Deus, você tem que nascer da água e do Espírito. Do arrependimento, da mudança de vida, da conversão real.
Aleluia. Você tem que ser um convertido real. Você tem que ser um crente natural. Tem que ser um crente normal. Mas tem que ser um crente salvo e remido no sangue de Jesus. Oh, aleluia, Deus, santo é o teu nome. Porque nós queremos, irmãos. Nós estamos aqui hoje para que todos nós possamos ter uma mente real e dizer: eu vou herdar o reino de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Eu estou no caminho certo para herdar o reino de Deus e não vou sair deste caminho mais. Aleluia. Glória a Nós Jesus. temos que andar neste caminho. Oh, Espírito Qual é o Santo, caminho, nós amamos irmãos? o Senhor. O caminho é Tu és Jesus. maravilhoso, Jesus. Jesus é o caminho, o único caminho. Oh, Espírito Santo. O único caminho que Nicodemos encontrou para tirar as suas dúvidas. É. Porque ele não tinha mais a quem tirar dúvida, porque ele era, na época, o mestre dos mestres. Mestre dos judeus, mestre dos fariseus, mestre dos juízes, mestre de todo. Ele era o mestre dos mestres, ele iria tirar dúvida com quem? Alguém falasse para ele: isso aí eu já sei. Está parecendo a gente falar com um desviado, né, irmãos? Desviado, você vai falar para ele: eu sei, cita até versículos bíblicos e tanta coisa que você... Ai, Jesus, o que eu falo agora? Não é? Então, irmãos, ali estava Nicodemos. Eu preciso encontrar Jesus. E foi o que ele fez, né? Porque ele tinha tantas coisas, vários diplomas, certamente era, meu Deus, era muitas coisas. Só que faltava Jesus, o mais importante, né? O mais importante. Hoje em dia, irmãos, nós podemos ver também muitas pessoas dizer que é mestrado, doutorado e não sei o quê, possui diplomas de não sei o quê. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Precisa estudar, precisa ter seus diplomas, mas, em primeiro lugar, precisa de Jesus na vida. Precisa de Jesus. Eu e a pastora, nós falamos assim: olha, nós estamos aqui no Japão, precisamos de um diploma. Senão os japoneses vão perguntar: não, você é pastor, e cadê o teu diploma? Não é? Então nós estudamos teologia pastoral e recebemos nosso diploma. E hoje, graças a Deus, eu e ela também, nós temos aproximadamente 5 diplomas. Se alguém quiser mostrar, nós estaremos ali mostrando. Não precisamos disso. Mas o mundo exige de nós algo do mundo. Então, se querem que mostre, nós vamos mostrar. Só que a diferença nossa com Nicodemos é que nós temos a certeza que Jesus Cristo é o nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Não é? Jesus. Nosso diploma está ali, porque nós precisamos. Mas Jesus está junto conosco. Aleluia. Se Nicodemos tinha dúvidas, amém. Ele queria tirar as dúvidas que ele tinha como herdar o reino de Deus, amém. Graças a Deus por isso. Todos nós temos as nossas dúvidas a respeito, nós perguntamos para quem? Para Jesus. E foi isso que Nicodemos fez, e ele fez certo, não é? Fez certo. Tudo nós necessitamos realmente de Jesus, então nós temos que colocar realmente em mente que você precisa ter realmente Jesus. Uma pergunta: Nicodemos, ele não estava preparado para herdar o reino de Deus? Estava? Não estava. Não. Diplomas, conhecimentos, mestre dos mestres, juiz, fariseu e tantas coisas, e não estava preparado para herdar o reino de Deus. Agora, uma pergunta que eu quero fazer para os irmãos aqui da igreja: você está preparado para herdar o reino de Deus? Aleluia, Jesus. Porque nós estamos numa casa de Deus, irmãos.
Esta casa hoje é transformada na casa de oração, na casa de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Onde nós estamos falando a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. E essa pergunta vem de Deus para nós. Você e eu estamos preparados para herdar a vida eterna? Oh, Espírito Santo. É um questionamento. Glória Se não a Deus. estamos preparados, o que nós estamos esperando para nós realmente nos preparar? Aleluia. Não é? Se você tem algum questionamento, alguma dúvida, fale com o Senhor. O Senhor está aqui para te ajudar. Glória a Deus. Aleluia. Ele está aqui no nosso meio. Ele é um Deus vivo e poderoso. Nicodemos foi ter com ele lá. Nós estamos tendo com ele aqui hoje, porque nós sabemos que ele está aqui conosco. Aleluia. Junto conosco, aqui junto conosco. Oh, Espírito Santo. Para dirimir todas as dúvidas a respeito de todas as coisas que nós queremos saber a respeito de como herdar a vida eterna. Amém, Jesus. Glória a Deus. Nós precisamos, irmãos. Não é? Aleluia, Jesus. Qual a coisa mais importante? O que você vem fazer numa igreja? O que você vem fazer? Vem aqui para ver o pastor, ver a pastora, ver o irmão Cláudio, ver a irmã Elza, ver alguém cantar, ver alguém... Amém por isso também. Mas você vem aqui para se alimentar na palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mas tem que ser a verdadeira palavra de Deus. Essa que entre no teu coração, na tua mente. Que essa pergunta continue na tua mente. O que eu preciso mais para herdar a vida eterna? O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Aleluia, Jesus. Será que é só Nicodemos? Não. Todos nós temos nosso questionamento. É. Eu creio, todos nós. Senhor, guia meus passos, meus caminhos, minha direção, Aleluia, Senhor. Jesus. Que eu preciso do Senhor. Eu preciso me desviar deste mundo. Eu preciso estar no teu caminho. Então nós precisamos nos questionar todos os dias, irmãos. Não é só Nicodemos questionando com Jesus. Todos nós que conhecemos, aceitamos a Jesus como Salvador, sabemos de Jesus, da sua palavra, da sua orientação, do seu caminho. Aleluia. E nós temos que continuar Glória. questionando a nós mesmos. Senhor, o que eu preciso fazer mais? Amém. Estou fazendo pouco, o que eu preciso fazer mais? Eu quero fazer mais, eu quero andar no seu caminho, eu quero carregar a minha cruz, eu quero ser realmente um crente que fale da tua palavra, Verdade, Jesus. sem medo. Nós estamos aqui no Japão, irmãos. Glória a Jesus. É como eu disse, Nicodemos, ele era lá do Sinédrio, fechado, ninguém falava com eles, nada, ninguém sabia deles nada, as leis eram feitas por eles e tudo era fechado. Só que lá de dentro desse lugar fechado, ele ouviu falar de Jesus e queria saber mais de Jesus. É verdade, Jesus. Ele começou a crer em Jesus pelas coisas que ele ouviu falar, É verdade. pelos sinais e maravilhas que Jesus fazia onde ele passava, irmãos. Não eram sinais qualquer, eram sinais que não existiam. É verdade. Como ressuscitar um morto? Como repreender um demônio? É? Oh, aleluia. Naquela época, ninguém nem imaginava fazer algo parecido. E ele estava fazendo. Aonde ele passava, aquela multidão acompanhando ele para ver os milagres, os sinais, as maravilhas acontecendo. E acontecia as coisas ali na frente de todo mundo. Oh, aleluia, Deus. E Nicodemos, inteligente como ele era, falou, eu preciso saber desse homem. Não é possível. Não, ele não é um homem comum. Ele não é como eu, não é como você, não é como ninguém. Ele tem algo com Deus. Ele só pode ser filho de Deus para fazer esses sinais e maravilhas. Aleluia. Então ele foi tirar essa dúvida e eu creio que ele tirou, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Jesus colocou no coração dele para ter esse encontro. Ele teve um encontro com Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Todos nós precisamos ter um encontro com Jesus. É verdade, Jesus. Paulo teve um encontro com Jesus. Moisés teve um encontro com Jesus. Não é? Nicodemos ali teve um encontro com Jesus. E nós precisamos, irmãos. Aleluia. Glória a Deus.
todos nós precisamos ter um Louvado é o encontro teu nome, Jesus. real, genuíno, que vem lá de dentro da nossa alma. Um encontro com Jesus. E a partir daí, nós dissermos assim, só Jesus é Deus na minha vida. Glória a Deus, aleluia. Só Jesus é Deus. Só Jesus é Deus. Aleluia. E nós precisamos dessa certeza. Amém. E nós precisamos realmente que todos nós pensamos, só o Senhor é Deus. Aleluia. Não ter dúvida de mais nada. E nós andarmos no teu caminho. Amém, Jesus. Amém. Eu creio que Nicodemos, ele foi salvo. Glória a Deus. Né? Ele se converteu a Jesus. E eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo, fazendo uma leitura breve da palavra de Deus, que se encontra em João capítulo 19, versículo 39. Glória a Deus. João 19, 39. Amém? Amém. Diz o seguinte a palavra de Deus em João capítulo 19, versículo 39. E foi também Nicodemos, aquele que se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 arratéis de um composto de mirra e aloés. Olha aí, irmãos. Aquele lá de trás, que foi ter de noite com Jesus, Jesus estava ali, foi morto, foi crucificado, foi morto. E um senador chamado José de Arimateia pediu o corpo de Jesus para embalsamar ele. E estava ali Nicodemos, dando aqueles perfumes no corpo de Jesus. Porque ele acreditou que aquele homem era filho de Deus. Aleluia. Glória a A Jesus. conversão de Nicodemos foi real. Aleluia. Não é? Verdade, meu Pai. Ele acreditou. E a palavra de Deus nos diz, quem crer será salvo. Jesus. Verdade. Quem crer em Jesus será salvo. Glória a Deus. Eu E creio. Nicodemos creu ali em Jesus. Amém. Vamos ler mais um versículo rapidamente aqui. João 3,16. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém? Amém. João 3,16 também é muitíssimo conhecido de todos, que diz o seguinte, a palavra do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Nicodemos, ali naquela hora, ele estava crendo. Glória a Que Jesus. Jesus- Aleluia. Era o Filho de Deus. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. E ele certamente herdou a vida eterna que ele estava procurando. Amém, Jesus. Que ele estava, não é? Procurando ali, sabendo, e ele herdou ali a vida eterna porque ele creu na palavra do Senhor. Jesus também, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém, Jesus. Se Nicodemos foi a Jesus, encontrou com Jesus, creu em Jesus, glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Ele hoje está junto com o Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. E é o lugar onde que eu quero estar. É um lugar Glória onde a que Deus. todos nós almejamos estar. Aleluia. Todos nós queremos herdar a vida eterna. Jesus. Porque nós cremos no Senhor. Cremos verdadeiramente no Senhor. Nós estamos aqui salvo e remido no sangue de Jesus. Nós mudamos de vida. Nós nos convertemos realmente. Nós se arrependemos de todo o mal que nós fizemos ou que estamos fazendo. Nós pedimos perdão ao Senhor e estamos no caminho do Senhor. Amém. E eu creio absolutamente que todos nós, ou que todos aqueles que crêem no Senhor, vai também ter a vida eterna. Amém. Como Nicodemos teve. Não é? Então, irmãos, se tu creres, verás a glória de Deus. Amém. Então, Glória a Deus. o encontro de Nicodemos com Jesus
em primeiro lugar, é crer em Jesus. Nós, nesta lição que aprendemos hoje aqui, nesta rápida passagem de Nicodemos, nós aprendemos que nós temos que crer verdadeiramente em Jesus para herdar a vida eterna. Amém. Amém? Amém. Não há outro caminho. Se você crer, você vai ser salvo. Se você não crer, você já está condenado. Então nós estamos aqui na casa de Deus, pedindo ao Senhor que nos abençoe. Amém. Porque nós cremos no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém.